Nós vimos no último sermão, domingo passado, nesse texto, que o apóstolo Paulo não coloca a oração como sendo uma peça da armadura que nós devemos nos revestir dela, mas é a parte que deve lidar com todas as peças da armadura, a oração. A oração é como o óleo que vai lubrificar e fazer com que todas as partes dessa armadura funcionem muito bem. E nós precisamos entender isso. E por isso o apóstolo Paulo conclui essa sessão nos exortando quanto a isso. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aqui nós vimos então no domingo passado que a natureza da oração, aquilo que o Senhor requer de nós, Ele nos ensina que orar é apresentar os nossos desejos a Deus. Ora, voltando lá para o Catecismo Maior, pergunta 178, a resposta à pergunta, o que é oração? Então a resposta é, oração é um oferecimento de nossos desejos a Deus, e aqui vem a Trindade manifestada em nome de Cristo. Então nós estudamos domingo passado o que significa, não é, orar em nome de Cristo. Depois, com o auxílio do Espírito Santo, eu oro ao Pai em nome de Cristo, com o auxílio do Espírito Santo. E aquilo que eu oro, que é a base disso, irmãos, então nosso catecismo diz, e com a confissão de nossos pecados e um grato reconhecimento de suas misericórdias. Então hoje nós vamos elaborar nessas duas últimas peças, confissão de pecados e ações de graça, como a nossa oração deve ser estruturada, não é? Primeiro, confessando os nossos pecados, e segundo, com ações de graça, com gratidão no nosso coração. Então, a segunda parte da oração é confissão dos nossos pecados. A primeira é apresentar os nossos desejos a Deus em nome de Cristo, com o socorro do Espírito Santo. Qual a segunda parte? Agora, confessar os nossos pecados. Então, nós vamos lidar com alguns pontos importantes. Primeiro, não é? Quais pecados nós devemos confessar? Segundo, a necessidade de confissão. Terceiro, como nós devemos confessar, não é, os nossos pecados. Primeiro, os pecados que nós devemos confessar, irmãos, são conhecidos como o pecado original e os pecados que nós cometemos durante a nossa caminhada, dia a dia. E esses pecados são chamados pecados de omissão, pecados de comissão, pecados do coração, pecados no falar, pecados que nós cometemos na vida. É o que a palavra de Deus nos ensina. Em outras palavras, ou resumindo, todos os nossos pecados, irmãos, no que diz respeito à nossa própria capacidade, não é? Todos os nossos pecados devem ser confessados. Então você tem a pergunta feita no Salmo 19, verso 12. Quem pode entender os seus próprios erros? Quem pode entender os seus próprios erros? Senão aqueles que têm a consciência ferida. O pecado, aqueles pecados que ferem a nossa consciência, irmãos. Pecado particular, pecados graves, eu preciso confessar ao Senhor, um a um. Não tente escapar dessa realidade. Não haverá, irmãos, libertação, restauração verdadeira, se você de fato não confessar os seus pecados ao Senhor. Todos esses pecados precisam ser confessados. Segunda coisa importante, qual é a necessidade de confessar os pecados? Uma das coisas importantes, irmãos, é para que
o Senhor seja tido como justo, porque de fato Ele é, quando Ele lida conosco. Lembra do Salmo 51, verso 4, Davi disse: contra ti somente eu pequei. E Ele faz isso, irmãos. Veja, Ele diz: e tu és justo no teu julgar. Por isso, Senhor, tu és justo no teu julgar. O que eu estou sofrendo e o que eu estou passando é fruto da minha própria culpa. Porque quando eu confesso o meu pecado, irmãos, é necessário fazê-lo, porque eu estou dizendo que aquilo que o Senhor tem feito comigo, a disciplina que Ele tem me feito passar, o sofrimento que eu tenho andado, é para o meu próprio bem. Tu és justo no teu julgar, Senhor. Mas ainda, não apenas isso, irmãos, a natureza daquilo que é requerido, veja, eu preciso entender, para obter o perdão misericordioso, a misericórdia do perdão. Eu preciso entender isso. Preste atenção no que diz Provérbios 28, 13. Aquele que confessa e abandona os seus pecados receberão misericórdia. Os que confessam e abandonam os seus pecados. Eu preciso entender que quando eu confesso o meu pecado, não é apenas o falar, mas a confissão é a consciência clara de que eu feri a lei de Deus e transgredi a lei do Senhor, e eu preciso abandonar esse pecado. E assim eu encontro misericórdia da parte do Senhor. Não teria outra maneira se não fosse assim. Mas aí entra um ponto importante, né? Que como subtópico desse eu diria, quando eu lembro, por exemplo, da oração do Pai Nosso, quando a quinta petição é dito assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E aí a terceira parte, e eu entro diretamente nesse tópico, é como nós devemos confessar os nossos pecados. Como eu devo confessar os meus pecados? O que eu devo fazer? A primeira coisa que eu preciso ter consciência, veja, se eu estou em Cristo Jesus, irmãos, e você vai lembrar muito bem, por exemplo, que a ira de Deus, ela tem três... Thomas Boston, no comentário dele, do Pai Nosso, ele vai dizer isso, ele vai colocar em três partes o que ele chama de a ira de Deus sobre o homem. Então ele chama a ira da culpa do pecado, que está sobre todo o indivíduo que está fora de Cristo. Ele chama a ira do Senhor contra os seus filhos, e ele vai chamar isso de disciplina paternal ou ira paternal. E terceiro, o que ele chama que é a culpa, mesmo você tendo sido perdoado, você não foi liberto da culpa, e a sua alma vive em profunda angústia. Então, ele diz, a oração do Pai Nosso não está nos ensinando a orar pela primeira ira do Senhor. Porque se eu chamo Deus de Pai, lembra que Jesus disse, João vai dizer no capítulo 1, ele veio para o que era seus, mas os seus não o receberam, mas todo quanto receberam foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quando eu chamo Deus de Pai, eu estou dizendo que eu sou filho de Deus em Cristo. Se eu sou filho de Deus em Cristo, irmãos, eu chamo Ele de Pai. A ira do Senhor, que é dada sobre todos os homens que estão fora de Cristo, não é essa que eu estou confessando, não é essa culpa que eu estou confessando, porque quando eu peço ao Senhor Jesus, eu já fui perdoado dos meus pecados. Então, o que é que eu oro ao Senhor? Eu oro por duas coisas básicas. Uma é pela culpa de uma ira que vem sobre mim por causa de um pecado, e o Senhor paternalmente me disciplina, e eu peço perdão a Ele. Ou, quando perdoado, ainda carrego uma culpa
muito profundo, é tão comum você encontrar isso. E aí você vê pessoas que cometeram pecados graves e foram perdoados pelo Senhor, e foram restauradas pelo Senhor, mas elas carregam uma culpa que as impede de fazer aquilo que Deus ordena, daquilo que Deus manda. E como é que eu lido com isso? E aí eu quero usar uma figura que Jeremiah Burroughs usou numa obra dele chamada Evangelho e Remissão de Pecados. Ele diz assim: às vezes, diz ele, o vento é o que produz as grandes ondas nas costas do mar, nas costas das nações, produzindo grandes ondas sobre a praia, diz ele. Às vezes o vento que produz essas ondas, ele já cessou, mas o mar continua agitado. Então, quando eu orei para que o vento parasse de soprar, para que as ondas se acalmassem, eu tenho que orar para o mesmo Deus que fez parar o vento, isto é, tirar a culpa e perdoar o meu pecado. Eu preciso orar para que Ele acalme a tempestade, que Ele faça as ondas se acalmarem. O mesmo Deus que perdoa o pecado é o Deus que acalma a minha alma. Eu preciso confessar ao Senhor, sabendo que Ele não apenas me perdoa do pecado e da condenação, mas da culpa do pecado. Eu preciso confessar os meus pecados, irmãos, completamente, plenamente. Não esconda nada de Deus. O sábio Salomão disse em Provérbios 28:13: aquele que cobre os seus pecados não prosperará. Entende aqui? Encobrir, não é? O que encobre os seus pecados não prosperará. Deus conhece todos os nossos pecados e todas as circunstâncias deles. Em vão, irmãos, tentar enganar ao Senhor com as nossas confissões. Em vão falar e pedir perdão ao Senhor quando o meu coração não está plenamente humilhado diante dele. Eu preciso ter consciência disso. Eu preciso orar por esse perdão também, como fazê-lo livremente e voluntariamente. Derramar o meu coração como água diante dele. Não apenas fazer a confissão, irmãos. Não apenas simplesmente como eu sou exortado a fazer, eu vou abrir a boca e fazer. Mas lembre-se disso, a graça de Deus, todas as vezes que ela tocar a nossa alma, tocar o nosso coração, os nossos lábios se abrirão livremente. São esses, Senhor, os meus pecados, as minhas faltas. É só o poder da graça que me fará fazer isso. Eu confesso os meus pecados, sinceramente. Eu confesso com vergonha, quanto a mim cabe o corar de vergonha. Eu confesso odiando o pecado. Eu confesso com desejo de ser reformado e restaurado pelo Senhor. Porque se eu confesso os meus pecados, irmãos, sem esses interesses, eu não estou orando, irmãos, como Deus requer, mas eu estou fazendo uma confissão que na realidade é um escárnio ao Santo Deus. É um escárnio ao Santo Deus. O desejo é tão claro que na oração do Pai Nosso, voltando um pouco a esse conceito, a sexta petição não apenas pelo número vem depois da quinta, isso é óbvio,
mas a lógica é impressionante. Porque assim como eu digo, perdoa as minhas dívidas, eu digo, Senhor, não me deixe cair em tentação. O meu desejo é, Senhor, eu não quero mais cair em tentação, eu não quero mais pecar contra Ti. E há um desejo na confissão escatológico dizendo, Senhor, eu sei que só haverá um dia em que eu não pecarei contra Ti. Quando eu olhar o Senhor face a face, quando eu entrar na Tua glória, há um desejo escatológico na confissão, eu não quero mais pecar contra Ti. A realidade da minha alma é essa. Não me deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal. A segunda parte da oração, confissão de pecados. A terceira parte da oração, irmãos, é ações de graças pelas misericórdias recebidas do Senhor. Resumidamente, vamos fazer isso também, né? O que devemos agradecer, né? A necessidade de agradecer e como nós devemos agradecer. Como nós devemos agradecer da mesma forma. Então vamos lá, primeiro, o conteúdo, né? Por que eu devo e qual a lógica da ação de graças? Como é que funciona isso? A ação de graças, irmãos, ela se divide em duas partes. A misericórdia espiritual, as misericórdias espirituais e as misericórdias temporais. Por exemplo, lá em Efésios capítulo 1, verso 3, o apóstolo Paulo vai dizer: essas são as misericórdias para as nossas almas e que nos levam literalmente a uma felicidade eterna. Se olhando lá no capítulo 1 de Efésios, verso 3, o apóstolo Paulo diz assim, capítulo 1, verso 3, diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Essas são as misericórdias, irmãos, para a nossa alma e que nos levam a essa felicidade eterna. Essa é o que nós devemos exaltar. Isso requer de nós gratidão a mais firme e a mais profunda por aquilo que temos recebido da parte de Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Nós recebemos as misericórdias do Senhor. Mas não apenas essas que são chamadas misericórdias espirituais, mas também as temporais. Desde o útero, desde o ventre da mãe até hoje, irmãos, nós podemos dizer isso. Desde quando nós nascemos, e você vai perceber isso, por exemplo, no Salmo de número 139, as palavras do salmista são gloriosas quanto a isso. 139, verso 14, o salmista diz assim a palavra de Deus: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Isso aqui é o reconhecimento, irmãos, diário, de que essas misericórdias se renovam manhã após manhã. E nós devemos ser gratos por aquilo que nos foi conferido, não apenas para nós mesmos, mas também conferido aos outros, conferido às pessoas ou mesmo às sociedades. Como Paulo diz em Filemão, verso 4, eu dou graças ao meu Deus, fazendo menção de ti sempre em minhas orações. Eu dou graças ao meu Deus, fazendo sempre menção de você em minhas orações. Como em Filipenses 1:3 ele diz: eu dou graças ao meu Deus todas as vezes que lembro de você. Eu dou graças ao meu Deus.
diariamente, um pensamento, uma lembrança, ao sentar, o levantar, o comer, o dormir, o acordar. Obrigado, Senhor, por todos os benefícios que o Senhor nos tem concedido. Mas agora vamos para o segundo aspecto. Vamos considerar a necessidade de ações de graças. Por que é necessário orar com ações de graças? Sabe por quê, irmãos? É a única coisa que nós podemos entregar a Deus pelos benefícios recebidos do Senhor. Veja, o reconhecimento de dívida, o ser grato, porque o Senhor nos concedeu aquilo que não tínhamos condições de obter. O que é que você tem para entregar ao Senhor, se não ações de graça? Se você não dá, se você não é grato a Deus, se você não rende a Ele ações de graça, o que você entrega a Ele? Davi disse, quando das partes do templo que estavam sendo trazidas para a construção, ele disse: quem sou eu e quem é meu povo, para que voluntariamente possamos te dar alguma coisa? Tudo o que temos vem do Senhor, e das tuas mãos, Senhor, damos. Nós entregamos ao Senhor o que recebemos do Senhor. Graças te dou, Senhor. A consciência de que a única coisa que eu posso dar ao Senhor é ações de graça. Quem foi primeiro que deu a Ele para depois receber? Nós recebemos gratuitamente, foi misericórdia, foi graça, e aí eu não sou grato a Deus, o que mais eu tenho para dar ao Senhor? É por isso que ingratidão, irmãos, é um pecado grave e é tratado como escândalo. Quando você lida com pessoas do nosso dia a dia, quando você é ingrato a um pai que cuidou de você, isso já é terrível. Você imagina você não ter ação de graça para dar ao teu Deus. Eu sei que em momentos difíceis da nossa vida, eu preciso encontrar razão para isso. E uma das coisas belas que eu já pude conferir na vida de alguns irmãos, no trato com a luta e com o sofrimento, de alguns irmãos dessa igreja, que no meio da dor mais profunda e das lágrimas que não paravam de jorrar, o irmão encontrou força para dizer: graças a Deus que o Senhor nos deu tantos benefícios, pastor, apesar das nossas perdas. Encontrou razão para ser grato a Deus. Não há nada pior do que alguém com um coração ingrato, irmãos. Não há nada pior do que um filho ingrato. O sacrifício dos seus pais, a luta dos seus pais. E eles escutam seus amigos, não seus pais. Eles dão ouvidos aos seus colegas, não aos seus pais. Você imagina o que pode ser diante do Pai Celeste. Outro princípio importante, irmãos, como necessidade de agradecer, não apenas porque eu não tenho outra coisa a oferecer, senão ações de graça, é a maneira que Deus nos deu de receber mais. A ingratidão, ela impede o curso da comunicação divina. Mas para o grato, isso é aberto. A ingratidão, ela cerra. Não é assim que um pai lida com um filho ingrato. Eu não vou lhe dar isso, eu não vou lhe dar aquilo. Um filho grato, o pai lhe concede mais benefícios.
Imagina diante de Deus exatamente assim, quando nós somos ingratos ao Senhor, isso impede a comunicação. Eu não tenho como receber mais se não for com gratidão. Por isso arranca do teu coração, irmãos, a queixa, e só coloca a tua queixa diante de Deus. Tira do teu coração a mágoa e vê a bondade de Deus em tudo. Eu quero entrar no teu templo para contemplar a tua beleza, a beleza até mesmo diante da vida nas suas lutas mais duras. O Senhor está no controle e eu sei que o Senhor é bom. Terceiro, como nós devemos dar graças, irmãos? Com o coração aberto, maravilhado diante da bondade de Deus que eu não merecia, com profunda humildade pelas misericórdias conferidas, porque sou criatura indigna, e com o coração resoluto a viver para a glória de Deus e honrá-lo. O desejo aquecido de receber mais favores das mãos de Deus, o nosso benfeitor, o nosso benfeitor. É por isso, eu lembro do texto difícil de Davi, quando perde o seu filho, depois de ter orado, suplicado para que ele fosse restaurado. Ele morre. E Davi diz assim: ele não vem a mim, eu irei a ele. Matthew Henry, comentando esse texto, disse assim: é próprio daquele que recebeu o favor da graça esperar mais favor da parte de Deus. Como eu fui salvo? Pela graça. O que eu espero que o Senhor fará com meu filho? Eu vou me encontrar com ele. Porque o Deus que derramou o favor imerecido da salvação me concederá o favor de encontrar o meu filho. Eu irei a ele. Eu irei a ele. Algumas aplicações importantes diante dessas verdades, irmãos. Tanto do que ouvimos domingo passado quanto o de hoje. Ouvimos hoje. Viver uma vida sem oração é uma vida sem graça e sem piedade. Viver uma vida sem oração não é melhor do que a vida dos animais. Inadequado para a natureza racional do homem. Contrário ao desígnio e ao fim da sua criação. E você foi feito não para glorificar a Deus como o sol e a lua, sem palavras. Você foi feito para glorificar a Deus com a sua vida, intencionalmente. Sem orar, não posso fazer isso. Preste atenção, irmãos. Uma vida sem oração
expressa o pecador na sua pior forma. E um homem que não ora habitará o inferno. Não há como ser cristão, porque a primeira coisa que o Espírito fará em nós é chamar Deus de Pai. Pai nosso. Pai nosso. Ele me ensinará a orar, porque eu não sei orar como convém. Viver uma vida sem oração é uma vida teatral como cristão. É tentar enganar, mas está longe do Senhor. Lembre-se ainda, irmãos, outro aspecto importante: nós devemos sempre orar ao Senhor com fé e da maneira como o Senhor ordenou, como Ele nos manda observar. Em nome, orar, apresentar os nossos desejos a Deus, em nome de Jesus Cristo, com auxílio do Espírito Santo e tendo a confissão de pecados e ações de graças. Eu devo fazer isso. Eu devo buscar fazer aquilo que Deus me mandou fazer. Mas preste atenção, irmãos, eu devo ser induzido a orar de maneira correta e esperar pacientemente na aceitação graciosa de Deus e na resposta favorável. Eu vou aguardar no meu Senhor. Eu vou fazer o que Ele me manda e vou esperar. Terceiro, é através de Cristo que a comunicação com os céus é aberta e obtida. Então, ore no nome do Senhor, dependa da sua intercessão e apresente todas as tuas petições a Deus através dele. Sabe por quê? Escute o que Cristo disse: Pai, eu sei que sempre tu me ouves. Como você quer ser ouvido pelo Pai, se não é em nome de Cristo, o nome daquele em quem o Pai sempre ouve? Não posso orar se não for em nome de Cristo. Ainda uma outra inferência: nós precisamos do Espírito para orar, irmãos, para que possamos orar corretamente. Vamos então clamar incessantemente pelo Espírito Santo, pela influência dele na nossa vida, porque não sabemos orar como convém. Vamos clamar ao Senhor: aviva-nos, Senhor, desperta-nos, Senhor, muda o nosso coração morto, falido, cansado, a nossa alma sem vida, sem esperança. Andamos feito robôs numa sociedade, entramos na igreja, saímos como nada tivesse acontecido. Ó Espírito de Deus, vem sobre nós, muda a nossa alma, aquece o nosso coração, ensina-nos a orar. Mexe com as minhas afeições, Senhor, muda as minhas afeições, trata com minha alma, muda a minha sorte. E nós receberemos da parte de Deus, irmãos, condições de chegar aos céus. Uma outra inferência importante: você precisa ser exortado a se entregar à oração nas suas várias formas, irmãos. Seja um homem de oração como Davi foi. 7 vezes ao dia eu te louvo, Senhor. Que vergonha para nós, irmãos, que não oramos uma vez por dia. Vamos ser induzidos pela palavra que essa é uma tarefa deleitosa.
Porque se você orar por alguma coisa por muitos anos e Deus não for favorável a você, você não perdeu, só ganhou, porque por muitos anos você esteve diante do trono da graça e você foi transformado pelo Senhor. Preste atenção ainda aqui em cima desse mesmo princípio, irmãos. Sem o exercício da oração, nós não nos comportamos diferentes dos animais que perecerão. E faremos companhia aos monstros ingratos que viverão no inferno, com todas as nações que se esqueceram de Deus. Ore de manhã, ore no pôr do sol, em todo momento ore. Esteja sempre em oração, seja devoto diante do trono da graça de Deus. Não perca uma situação para estar diante de Deus. Não faça isso. Como diz o apóstolo Paulo, orai sem cessar. Orai sem cessar. Duas obrigações gloriosas nós podemos ouvir nas pregações desses 3 últimos domingos: a palavra de Deus e a oração. Revisite o que nós ouvimos aqui, vocês podem assistir depois, mas revisite isso, irmãos, na sua casa e pratique essas coisas no meio de vocês, para o seu bem e para a glória de Deus. E para a glória de Deus. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Senhor, nós te exaltamos, porque o Senhor não apenas nos redimiu, mas nos trouxe a tua presença e nos deu a graça de podermos chegar diante de ti, em nome de Jesus, com o auxílio do Espírito de Deus. Ó Senhor nosso, muda a nossa vida, a começar em mim, a começar em cada um dos líderes de família, nos maridos, nas esposas, para que possamos ser exemplo para os nossos filhos, Senhor Deus. Ó Senhor nosso, abençoa os nossos filhos, os jovens, que amem ao Senhor, que busquem ao Senhor, que orem ao Senhor, que aprendam do Senhor, que estejam sempre diante do trono da graça. Ó Senhor, abençoa o teu povo, fazendo-nos homens, mulheres, jovens e crianças de oração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.